Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado está juntamente conosco para mais uma meditação. Hoje a nossa meditação está no livro de Romanos, no capítulo 7, no versículo 5, no versículo 6, que diz: Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da letra. Para muitos intérpretes aqui, nesse texto, nós temos o fim da lei, nós temos a não necessidade mais de cumprirmos a lei. Para muitos intérpretes, Cristo encerrou a lei, ou seja, Cristo aboliu a lei, aboliu o Pentateuco, aboliu a Torá dos judeus. No entanto, o apóstolo Paulo, no versículo 7 do mesmo texto, ele diz: Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, por que o apóstolo Paulo ele fala dessa forma? Se nós observarmos o versículo 6, ele diz: Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros. Sem a lei, nós não teríamos a consciência, não teríamos o entendimento de que estávamos vivendo no pecado. Quando Deus deu a lei ao povo de Israel, ele deu para que o povo de Israel entendesse o que era a transgressão, o que era a abominação, o que era contra o eterno. A lei foi dada simplesmente para revelar no homem aquilo que o homem praticava sem consciência, sem conhecimento. Por isso Paulo diz que o pecado ele realçava, ele ganhava realce por meio da lei, porque sem lei não tem transgressão. Sem lei não há pecado. Quando Paulo ele fala que já não vivemos mais pela caduquice da letra, ele está dizendo que uma vez Cristo vindo a este mundo, Cristo nos deu o exemplo a ser seguido. Cristo foi aquele que viveu a lei, cumpriu a lei e deu aos homens, agora nesse momento, a oportunidade também, assim como ele, como um homem, cumpriu, nós também temos a oportunidade de cumprir. E aqui há um ponto importante que nós devemos levar em consideração. Não existe outro exemplo a ser seguido. Não existe um outro modo, não existe um modus operandi diferente daquele que Cristo estabelece como caminho. Jesus ele mesmo disse aos discípulos: Eu sou o caminho. Ou seja, sigam o meu exemplo, pois seguindo o meu exemplo vocês cumprirão a lei. E o que é o cumprimento da lei? O cumprimento da lei é a verdade, é o conhecimento. E o conhecimento do quê? A verdade de quê? A verdade da vida. Quando nós observamos os ensinamentos de Cristo, quando observamos a palavra dele, quando nós praticamos, pomos em prática todos os seus ensinamentos, nós estamos cumprindo em nossas vidas a lei de Deus. E uma vez cumprindo a lei de Deus por meio de Cristo, através da vida, a lei que foi dada a Moisés no Sinai, ela se cumpre em nós. E uma vez se cumprindo em nós, ela caduca. Por quê? Quando é que a lei caduca? Quando a lei não tem mais valor. Quando é que a lei perde o seu significado? Quando o homem cumpre ela, de modo que ele não volta a praticar os seus atos que o condenavam. O apóstolo Paulo, quando ele fala aqui que nós não vivemos, não servimos mais na caduquice da letra, é porque ele fala que agora todo aquele que segue a Cristo, todo aquele que vive o Evangelho, ele vive em uma novidade de vida, ele vive em uma novidade de espírito.
de modo que a lei só se torna caduca na vida de uma pessoa quando esta pessoa ela vive o Evangelho de Cristo em sua plenitude. Ou seja, ele atende o chamado de Cristo que diz a cada um de nós: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quando nós temos essa atitude, quando nós nos deixamos levar pelo Espírito a viver uma vida em subserviência à vontade de Deus, assim como Paulo fala acerca de Cristo, dizendo que Cristo, sendo em forma de Deus, não quis ser Deus, não tomou por violência ser Deus, mas esvaziou-se ou aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e achado como homens entre os homens, ele subjugou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. É este mesmo sentimento que o apóstolo Paulo fala que nós devemos ter. E quando nós temos esse sentimento que habitava em Cristo, a lei em nós torna-se caduca. Nós vivemos em novidade de espírito. E vivendo em novidade de espírito, nós estamos livres da lei. Por que livres da lei? Porque não há transgressões sobre nós. Aquele que não transgride está livre da lei. Paulo ele está dizendo isso, olha, aquele que compreende o Evangelho, que entende a graça, que vive de forma intensa, já não há lei. Por isso Paulo ele diz: agora já não há condenação nenhuma, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que vivem em Cristo. Observe que Paulo ele diz: não há nenhuma condenação. Se não há nenhuma condenação, não há lei. E isso vai refletir quando Paulo fala acerca do fruto do Espírito. Quando ele diz: contra estas coisas, não há lei. Então, nós precisamos observar que as paixões pecaminosas, elas são reveladas pela lei. A lei acusa a existência de transgressão em nossas vidas. Mas como eu vou, digamos assim, sanar o meu débito com a lei? Quando eu passo a viver a palavra de Deus, quando eu passo a viver os ensinamentos de Cristo, quando eu passo a ser o Verbo de Deus entre os homens, assim como Cristo. Eu preciso me tornar a palavra. Eu preciso me tornar o Evangelho. Eu preciso me converter em Cristo. Que possamos viver essa graça, essa verdade diariamente, que possamos viver essa realidade de forma plena, de forma viva, todos os dias. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima meditação, se Deus assim nos permitir.